Esse trabalho é muito importante e quem vai trabalhando é que vai ficando importante. Nesse início de trabalho, eu estou sempre agradecendo assim a participação das equipes. Cada um sabe que um trabalho é uma roda e esta roda tem engrenagem, tem as partes que têm que serem ajustadas. Cada elemento é uma parte dessa que vai ajustando. E o trabalho requer mesmo muito esforço, muita atenção, mas aquele que faz esse esforço, dentro dele também vai mudando a irradiação do seu sangue. O benefício a pessoa faz para a equipe, mas ela também fica qualificada. Isso é uma coisa simples e fácil de observar assim. No relacionamento com um irmão de sangue que não fez o esforço, tem uma diferença. Não quer dizer que a outra pessoa não está fazendo o esforço dela de outra maneira, mas o entendimento daquele que está sempre na equipe aumenta. Ele vai ficando qualificado. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é intuição. A intuição é uma coisa muito importante. E cada um tem que observar que quando ele tem uma intuição, ela vem em forma de imagem. Quando a pessoa tem um sentimento, esse sentimento vem em formas de palavra. Fica bem fácil assim da pessoa ir observando que com a intuição é a atuação do espírito pressionando o corpo através do plexo solar e o plexo solar atuando no cerebelo e o cerebelo mandando a imagem para o cérebro, onde a pessoa tem a facilidade de ir fazendo a diferença de quando ela atua com os seus pensamentos e de como ela atua com a sua intuição. É um trabalho que a pessoa tem que desenvolver e observando que o corpo humano é uma harmonia. E é bem importante quando a pessoa fala assim que ela deveria ter ouvido a sua voz interior. Ela sabe que quando ela ouve, dá certo. Mas tem muitas importâncias assim, porque independente da pessoa, se ela continua movimentando, ela vai fazendo o esforço para as coisas darem certo. Mas quando a pessoa vai ouvindo a intuição, ela vai tendo com ela mesma a ponderação, vai tendo a paciência com ela. E é bem importante, porque não é com as outras coisas que a pessoa tem que ter paciência. Colega de trabalho, um filho, eles vão embora e a própria pessoa continua com ela mesma. A paciência é um processo que a pessoa precisa de desenvolver para ter a condição de perceber-se como ela se encontra, qual o procedimento que ela está tendo com o seu centro motor. Um trabalho que é feito sem uma presteza, sem uma delicadeza, a pessoa danifica. Ela tem que observar que todas as coisas têm muita importância, mas é para ela mesma. E fica muito fácil assim a pessoa ir confirmando que a atuação do espírito utilizando o corpo, ele vai ficando beneficiado e ele tem que fazer muitas observações. Essas observações ele tem que observar que ele recebeu muitos conceitos, quase todos se encontra errado. Fica fácil de observar assim que um conceito que a pessoa recebeu num período anterior, ela tem que aprofundar naquele conceito para ver se aquilo dá a ela alguma sustentação. É um processo físico. Ela tem que ter dentro dela uma bondade interior para ir arrumando esses conceitos. É bem sério, porque quando a pessoa fala que ela se encontra feliz, como ela se encontra, essa pessoa tem pouca clareza. Ela tem um processo assim de encontrar satisfeita. Mas se cada um observa, uma pessoa não se encontra satisfeita com ela, porque um instante depois ela já se encontra meio degrau abaixo. A terra já piorou e a pessoa não fez o movimento, ela desceu. A satisfação que ela diz que tem é um processo mesmo de encontrar-se acomodada, de não dar atenção à sua voz interior, que é a atuação do espírito e que é bem importante.
Quando uma pessoa se encontra sempre trabalhando com ela mesma, muitas vezes ela não sabe explicar, mas ela sabe, com o jeito que ela faz, ela desenvolveu a intuição. E a intuição não está ligada à norma temporal, porque na vida de uma pessoa, ela tem o tempo dela do corpo físico e ela tem um tempo que é diferente do corpo físico. Quando a pessoa coloca o corpo na cama para o repouso, uma ou outra pessoa verbaliza que ela se encontra como se fosse mais alta, como se ela estivesse um outro corpo físico, e ela apresenta como se fosse de uma estatura diferente daquela que apresenta no corpo de matéria grosseira. O que esta pessoa está atuando, o que ela está vendo, é o processo que existe do corpo de matéria fina. Vivificar este corpo, possibilitar que o elo deste corpo de matéria fina com o elo do espírito atuando no corpo de matéria grosseira, a pessoa vai ficar beneficiada. Cada um sabe que o tempo ele vai passando. E é bem sério, porque quando a pessoa não atua com o espírito, ela sente que ela está perdendo tempo. Esse é o termo que se usa. Mesmo a pessoa ir realizando um passeio ou realizando um trabalho, ela fala que ela perdeu tempo. Devido ao fato que o espírito não teve uma participação, houve um tolhimento para aquela função do desenvolvimento do espírito, a pessoa não teve o benefício. E um benefício é quando a pessoa deixa o espírito manifestar. Ela vai observando assim que o espírito sabe de tudo o que necessita para que ele volta à pátria espiritual. E essas manifestações, normalmente, a pessoa percebe quando ela tem uma alegria verdadeira ou quando ela tem um sofrimento verdadeiro. Ela entra num processo assim de receber, através do Espírito, a orientação que ela precisa para continuar tendo aquela alegria ou aquele sofrimento ser sanado, ser melhorado. Intuição. Cada um tem que observar que o espírito tende a atuar no corpo físico da pessoa através da sua força. Ele possibilitar que o corpo físico realiza aquilo que vai ser bom para o espírito. E uma norma temporal não está relacionado ao tempo físico de uma pessoa. Quando o espírito atua, e é mais fácil a atuação dele no período em que a pessoa coloca o corpo para o repouso, quando a pessoa tem um procedimento de estudar o livro na luz da verdade, e ela tem que ter um procedimento de ser paciente com ela. Precisa de fazer a diferença da palavra acomodado, mas tem que observar assim: a pessoa tem muitas limitações, ela tem que conviver com essas limitações e ela tem que ver que ela vai realizar aquilo que ela precisa, mas devido às limitações ela tem que ser paciente para ela não obscurecer a atuação do espírito. Esta é uma importância e cada um tem que ir confirmando assim que existe uma harmonia no corpo. É bem importante, porque se a pessoa está com a unha do dedo do pé incomodando, e se ela tem um outro esfolado na mão, que é um outro extremo, também ela sente incomodada. O corpo todo de uma pessoa é uma harmonia, e essa harmonia tem que ser bem ajustada. Com a interferência dos pensamentos, a pessoa vai dificultando a sua vida, e é bem sério assim, que fica fácil de ir confirmando que é comum conhecer pessoas que sempre fazem cálculos para a sua vida, para o seu trabalho, depois no período seguinte faz novos cálculos. Aqueles cálculos nunca terminam, e a vida interior da pessoa, ela vai deixando e ela não vai percebendo aquilo que vai dar a ela uma sustentação. A intuição é uma coisa muito importante. No período que a pessoa coloca o corpo na cama para o repouso, ela já tem que encontrar-se em paz. Com esta condição, o espírito vai atuar
e ela vai deixar o seu cérebro na cama com a confiança que existe. Uma confiança interna fica fácil de observar com as crianças. Elas sempre pedem a presença do adulto e muitos adultos desenvolvem tipos de cantigas ou outros costumes que possibilita aquela criança sentir bem naquele instante. Esta confiança, aquela criança, anos depois, continua tendo essa necessidade para ter dentro dela aquela condição do corpo físico ficar em repouso e ela ter sonhos agradáveis. E o sonho é uma atuação do espírito. Quando a pessoa se encontra nesta fase, de uma maneira geral, mesmo as crianças pequenas não se libertam do que acontece com ela durante o dia. É bem importante porque é comum conhecer uma ou outra criança que quando ela sonha com os colegas da escola que ela frequenta, ela sonha com os brinquedos, com os afazeres que ela teve durante o dia. Mesmo sendo pequena, não se encontra nesta condição de ir para as regiões luminosas, ter as vivências e trazer para o corpo de matéria grosseira as vivências que vai trazer uma grandeza para aquela pessoa. Essa é uma condição bem importante quando a pessoa deixa o seu espírito atuar através da intuição. Ela vai tendo esta grandeza. Junto com a grandeza, ela também vai tendo as soluções. Porque todos os dias uma pessoa precisa de ter a solução. Umas pessoas falam assim que só tem problema, mas eu vejo que a pessoa precisa de desenvolver uma outra maneira de ter solução. Para a vida daquela pessoa que tem solução, é melhor. Ela vai tendo a sabedoria daquilo que ela precisa e ela vai tendo a confiança e todos os dias serão melhores. A vida de uma pessoa tem que ser desta maneira. Junto com a intuição, a pessoa tem que perceber como ela atua com o centro motor. Fica fácil assim de ir percebendo a maneira que a pessoa utiliza e ela precisa de lembrar assim que onde encontra suas mãos, precisa de encontrar-se com os seus olhos. Ela precisa de estar olhando onde os seus pés são colocados. Não pode mais ou menos na vida de uma pessoa. Quando é mais ou menos, entra naquela condição assim, quem corre cansa, e cansa mesmo, que é o caso da pessoa não perceber-se e ela volta e tem que refazer aquelas funções. Intuição. É muito importante a pessoa fazer o trabalho de diferenciar. Quando vem a intuição, vem em formas de imagem e o cérebro da pessoa recebe essas imagens fornecidas pelo cerebelo e a pessoa tem que desenvolver a maneira de falar. Esse conhecimento a pessoa precisa de desenvolver e ela tem que lembrar assim que os sonhos têm a possibilidade de ser sonhos com clareza de muitas pessoas terem a condição de vivenciar através dos ensinos. Tem um ensino que fala assim que aos seus o Senhor presenteia durante o sono. É que o espírito destes que tem este merecimento vão para as regiões luminosas e recebem informações e instruções e trazem para a sua vida diária. Muitos traz as funções dos seus afazeres diários, outros desenvolvem conhecimentos e outros desenvolvem uma maneira de conviver bem com ele, independente da situação externa. Entrar no caminho da luz tem este benefício e a pessoa não se encontra presa a tempo e espaço. Ela anda com os pés no chão e ela passa a ser muito cuidadosa e ela é bem importante assim, porque do jeito que a pessoa fica cuidadosa com a maneira que caminha, do jeito que ela atua com o seu centro motor, ela também passa a atuar com a sua fala. Muitas pessoas conhecem que quando a pessoa fala muito,
ela pouco sabe. Esta é uma condição bem importante para ir diferenciando uma pessoa que é evoluída e outra pessoa que está procurando um procedimento de aparentar um desenvolvimento. A intuição é a atuação do espírito. Ele, com o auxílio do plexo solar, ele pressiona e o cerebelo recebe a imagem daquilo que ele está querendo que realiza. Mas quando o cerebelo transmite para o cérebro, já vai tendo as modificações. E quando a pessoa quer verbalizar, já perde um tanto, porque a pessoa sabe que a palavra é uma condição de empobrecer para transmitir uma informação, uma instrução. Algumas pessoas que têm uma responsabilidade, que trabalham com mais pessoas, naquele setor desenvolveu uma maneira que não precisa de falar. O jeito, a postura faz com que todos os elementos que trabalham naquele setor harmonizam devido à postura daquele que tem a condição de estar supervisionando. O falar muito traz para baixo a informação. Fica bem fácil assim de observar quando um professor está transmitindo uma informação, ele dá aquela informação e o aluno tem que fazer as funções em casa para assimilar aquelas informações de uma maneira que vai gravar dentro dele. E uma observação assim, que quando a pessoa está estudando o livro Na Luz da Verdade, vai percebendo que ela estudou e memorizou muito pouco daquelas informações. Quando ela tem tempo, ela faz uma cópia daquelas informações. Dentro dela há uma mudança de nível, ela tem uma elevação e ela recebe muitas informações, mas ela percebe que ela também não conseguiu guardar aquelas informações. Aquelas informações foram processadas na condição do espírito, assimilando, mas na condição do cérebro de matéria grosseira, ela não teve esta condição de guardar. E esta condição, cada um tem a possibilidade de ir percebendo em determinados afazeres. A pessoa vai fazendo aquelas responsabilidades e através do tempo, das repetições de fazerem aquelas atividades, a pessoa vai guardando dentro dela. Mas tem muita importância também que, no caso de mexer no instrumento, a pessoa precisa de estudar o manual e observando que o manual é um complemento e ela vai ter um aprofundamento. A mesma coisa acontece com outro conhecimento. A pessoa tem que conhecer o começo, o meio e como termina aquele instrumento. Este procedimento faz com que a pessoa qualifique-se. Essa é a diferença daquele que evoluiu e daquele que manteve-se naquele nível em que ele sempre esteve. Não teve uma elevação interna. A atuação do seu espírito não foi marcada através dos anos. Ficou uma coisa que a própria pessoa vai sentir-se insegura. O livro Na Luz da Verdade possibilita esta condição da pessoa mudar a norma temporal, fazendo a confirmação que tem muita importância quando ela deixa a intuição atuar. E ela vai observando assim que todas as coisas têm muita importância e que tem mais importância mesmo é ela com ela e a maneira que ela utiliza, o jeito que a pessoa faz, vai fazendo com que ela vai envelhecendo e vai podendo usar o seu corpo. Dentro, ela vai tendo este respeito, vai fazendo a diferença. E é bem importante, porque para a pessoa ficar com o seu cérebro menos sobrecarregado, muitos fazem trabalhos manuais. Isso é uma coisa bem importante, porque equilibra a pessoa que utiliza muito o cérebro. Ela muitas vezes usa uma determinada expressão que ela apresenta
ter um desenvolvimento, uma teoria. Para um período da sua vida, aquilo tem uma importância, mas para um período seguinte, todo aquele aprendizado não tem uma significação para a pessoa. Fica fácil de observar assim que se a pessoa tem o conhecimento de um instrumento e durante um período ela não aprimorou-se, aquele mesmo instrumento passou a ter menos utilidade, porque não foi utilizado conforme a recomendação do fabricante. Intuição. Cada um tem que ir fazendo um trabalho com ele mesmo. Com a intuição, a pessoa vai ficando segura com ela. No seu dia a dia, ela vai utilizando o melhor trajeto para as suas realizações. E nos seus afazeres, vai desenvolvendo aquela condição muito importante de acertar antes. Fica fácil assim da pessoa ir confirmando o procedimento que ela tem quando ela deixa a intuição atuar. A intuição vem na forma de imagem e a pessoa recebe do cérebro e ela transforma aquela imagem em forma de palavras. Cada um tem que estar muito presente para não degradar. Quando procura explicar muito, há uma degradação. A mesma coisa acontece na vida de uma pessoa. Quando muito fala, pouco sabe. E quando a pessoa fala muito, aquele que ouve não assimilou. Fica bem sério para a vida daquela pessoa. E ela tem que observar que tem os níveis. Em todas as coisas tem um nível e os iguais se atraem. E ela tem que observar que com o jeito que ela faz, a maneira que ela tem que ter para melhorar a sua condição interna, elevar-se, deixando a sua intuição atuar. E ela tem que ter esta condição de aprender com o silêncio e observando que a importância que ela tem é através da maneira que ela estuda os ensinos e qual o procedimento que ela utiliza para ela mesma ficar qualificada. Uma pessoa ou outra pessoa fala assim que quando ela tem uma informação, quando ela recebe uma orientação, ela gosta de transmitir aquilo que ela recebeu, mas cada pessoa tem que observar que ela recebeu para ela e ela tem que primeiro encontrar-se com aquilo impregnada no seu sangue para depois ela transmitir, e tem que lembrar assim que tem um nível de transmissão para cada pessoa. A intuição é esta coisa muito importante, lembrando assim que a pessoa não se encontra diferente das outras. Para ela ficar diferente, ela tem que estudar o livro Na Luz da Verdade. A dedicação é para a própria pessoa e cada um tem que lembrar que a oportunidade de ficar com ele mesmo é para ele ir tendo esta condição de receber de dentro aquilo que ele precisa e dedicar um tempo para ver se aquilo que ele está pretendendo ter, se vai ter uma utilidade. Todas as coisas têm a sua responsabilidade e aquele que tem o conhecimento da intuição atuando dentro dele, ele é uma pessoa ponderada e cada um tem que ir vendo que através da ponderação ele vai confirmando assim que a alegria é de dentro, mas para o relacionamento a pessoa tem que manter-se naquele estado de firmeza, de determinação, independente de qualquer coisa. Ele tem que estar atento com ele mesmo. Se ele descuida um pouco, é aquela condição. Se a pessoa está caminhando e ela olha para a direita ou para a esquerda, ela já perdeu um instante do passo que ela precisa de colocá-lo na frente e que ela precisa de utilizá-lo para conseguir chegar no seu destino. A mesma coisa acontece com o trabalho com os braços, com as mãos. Se a pessoa descuida e não se encontra
percebendo como ela está trabalhando com o seu centro motor, ela estraga um objeto, ela quebra uma outra peça. O olho dela não se encontrava onde ela estava com a mão, e com isso os seus pensamentos se encontravam distantes. Os pensamentos, a pessoa precisa de continuar tendo muito cuidado com eles, devido à facilidade que existe da pessoa viver na fantasia. Os pensamentos trazem esta condição. Quando a pessoa fala que ela tem que analisar, ela se encontra com os pensamentos, e com os pensamentos é o que gera a fantasia. Todo um cuidado tem muita importância, mas tem mais importância ainda como a pessoa precisa de continuar fazendo todos os dias. Nada existe sem ter uma importância, e a pessoa precisa de ver assim que a intuição é a atuação do espírito. Ele atua no plexo solar pressiona o cerebelo manda aquela imagem para o cérebro, e o cérebro utiliza a fala. Então a fala é uma condição pequena, porque quando uma mãe está atuando com os filhos e ela passou por determinada situação, ou um filho comportou de maneira que não trouxe uma harmonia, ela muda o seu jeito, e simplesmente por ter mudado dentro dela no relacionamento com os filhos é suficiente para todos os filhos terem um comportamento bom, sem que ela tenha necessidade de falar. Dentro da pessoa apresenta esta condição. Intuição é uma condição superior, e cada um tem que observar que a própria pessoa tem que ter um fio de ligação com os ensinos. É um processo natural, é o que vai dar a ela esta condição de equilíbrio. E se uma pessoa precisa de equilíbrio durante a sua vida, ela precisa de manter na ligação para receber os auxílios. Todos os trabalhos têm muita importância, mas aquele que executa as suas funções com a intuição fica uma coisa melhor, e é bem importante. Muitas pessoas têm esta condição de ver antes aquilo que precisa de ser visto, e ver antes a melhor maneira para a apresentação daquelas funções que ela tem, e essa condição cada um vai desenvolvendo. A mesma coisa que existe quando uma senhora tem um costume de fazer com que todos aqueles que se encontram reunidos, especialmente na hora da refeição, ficarem em harmonia. Com isso, todos sentem bem, ficou uma coisa agradável para todos. Tem pessoas que têm esta qualidade, e aquele que não tem precisa de ter muito cuidado, porque ele tem outra qualidade que ele não se encontra no momento utilizando. Perceber-se é o que precisa de ser feito, e cada espírito humano que se encontra sobre a Terra tem a sua importância. Não tem nada que não venha a ser interessante. A pessoa é que poderá encontrar-se desinteressada. Com a intuição, a pessoa vai utilizando a harmonia com ela mesma para ela encontrar-se no caminho que ela precisa de seguir. E todas as coisas têm esta importância. Qual o procedimento para a pessoa saber a direção certa que ela precisa para realizar aquilo que pretende? E uma realização tem esta importância, é física, e é bem importante, porque quando a pessoa vê que uma outra resolveu uma situação que ela precisa, e esta pessoa está vendo assim que tem uma bondade interna da pessoa ter tido esse merecimento, mas tem a bondade da própria pessoa de ficar feliz porque a outra teve esta condição de resolver. Isso é uma atuação do espírito. A felicidade é uma coisa substanciosa, e cada um sabe que para a própria pessoa falar da sua condição interna não tem uma relação para a vida da outra pessoa. O livro Na Luz da Verdade dá esta condição da pessoa aprender a falar, e ela vai confirmando assim que com a fala ela empobrece. O falar pouco dá a ela aquela condição que ela precisa todos os dias. A base é de como ela se encontra.